Oi, pessoal! Eu sou a Júlia Fagundes, especialista em Visual, fundadora da Ilustra, que é uma das primeiras agências de Visual fundada aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo que trabalha no jurídico interno de empresas ou na advocacia tá careca de viver, que são contratos que ninguém lê. Contratos simplesmente ignorados. Por que isso acontece, gente? Vamos lá. Recentemente, a gente observou alguns dados divulgados pela INAF, que mostram que cerca de 29% da população brasileira é analfabeta funcional, ou seja, não tem capacidade de ler textos um pouquinho mais corridos, um pouquinho mais longos. São milhões de pessoas com extrema dificuldade de ler textos que não necessariamente são muito complexos, mas são textos extensos. Seja um contrato de compra e venda de imóvel, seja um contrato de locação, seja a política de privacidade do seu site. Agora, não estamos falando só contra o tal do juridiquês, essa cultura de escrever textos extensos não necessariamente na linguagem mais adequada para o público-alvo. Mesmo juízes, desembargadores, vocês advogados, digam uma coisa: quem lê documento palavra por palavra atualmente? Mesmo a gente que tem uma boa escolaridade, que trabalha no mercado jurídico, a gente tem uma nova forma de interagir com a documentação. Com a informação em geral. A gente passa o olho pelo documento, buscando algumas palavras-chave, e a gente agradece a Deus quando a informação de que a gente mais precisa salta aos nossos olhos. O que a gente quer é bater o olho no documento e ter a resposta que a gente procura. Então, desculpa, se o seu documento não foi estruturado seguindo essa nova forma de pensar, essa nova forma de interagir com os documentos, ele não será lido. E o que acontece quando um contrato é assinado sem que a pessoa leia? Pode gerar dúvidas para o seu departamento de vendas, isso pode gerar dor de cabeça durante a prestação do serviço, isso pode gerar inadimplência, pode gerar multas e até ações judiciais. Isso não acontece porque o contrato está juridicamente errado. Ele pode estar super completo, chuchu, beleza, mas ele não foi pensado para que a pessoa realmente leia e saiba usar. Ou seja, um contrato, quando eu digo de usar o contrato, a pessoa que compra o imóvel, ela precisa, durante todo o financiamento, saber quanto, quando e como ela vai pagar cada uma das parcelas. Ela precisa saber as regras e responsabilidades, ela precisa ter de cor as consequências da inadimplência. Ela precisa saber que ela pagará mais se ela atrasar. E hoje eu quero te mostrar como transformar o seu contrato usual, comum, simplesinho, em um contrato que realmente vai ser lido. Um contrato visual pensado na necessidade do seu. Uma das coisas que a gente mais encontra no jurídico, e eu tenho experiência nisso, é bloco de texto excessivo. Sem nenhuma hierarquia visual, um monte de palavra reunida e às vezes com os termos que, meu Deus, são da década de 60. E o primeiro passo para a gente entender como reformular esse documento é pensar em quem vai ler. E aí a gente cai num erro muito comum da comunicação jurídica e dos contratos, que é o excesso de informação. Um monte de palavra que não informa nada. Ou informações repetidas, trechos redundantes, um vai e volta entre cláusulas que deixa qualquer um confuso. Então, o primeiro exercício do nosso Visual para contratos é limpar essas cláusulas, limpar esse documento. Escrever o que realmente a pessoa precisa saber ou que a sua empresa precisa dizer para garantir sua segurança jurídica também. O segundo ponto é a hierarquia visual. Quando o documento parece igual por inteiro, nada chama atenção. Isso é diferente da gente trabalhar um documento como esse, que tem hierarquia do início ao fim. A gente bate o olho e tem uma chamada de atenção. A gente tem boxes, a gente tem cores, a gente tem linha do tempo, a gente tem vermelho, a gente tem verde, a gente tem títulos. Isso faz toda a diferença. Falamos aqui de hierarquia visual. Para começar, Júlia, mas quais informações eu destaco no meu contrato? As informações que geram mais dúvidas, as informações que o seu cliente vai buscar logo que abrir esse documento. Geralmente, serviço, prazos, valores, forma de pagamento, duração, responsabilidades. Veja aí na sua realidade. Esses pontos precisam ser fáceis de localizar. Geralmente, a minha tática é começar o contrato com um quadro resumo visual em que essas informações são destacadas. E ao longo do contrato também destacar essas informações em outra linguagem, um pouco mais escrita.
Um terceiro ponto também sobre a escrita das suas cláusulas, que não pode passar despercebido. Divida as cláusulas em blocos lógicos. Ao invés de um contrato todo emaranhado, com uma cláusula que chama objeto e já fala sobre prazos, e já fala sobre o serviço, e já fala sobre o pagamento. Não, vamos dividir isso. Faz uma cláusula sobre os seus serviços, depois o que está ou não incluso dentro disso, dentro desse mesmo tópico, como cláusula 1.1. Depois, uma cláusula específica sobre valores, outra sobre forma de pagamento, outra sobre multas, outra sobre prazos, outra sobre o que acontece caso o prazo seja atrasado, outra sobre responsabilidades do contratante, outra sobre responsabilidades do contratado e por aí vai. Com um texto claro, que se limita a escrever textos que realmente informam as condições e responsabilidades envolvidas nesse contrato, com cláusulas divididas em blocos lógicos, temáticos e um design que permite a visualização das informações que merecem maior destaque primeiro, o seu contrato já salta 1000 passos à frente. E agora que eu dei todas essas dicas de bandeja para vocês, eu quero saber, você vai continuar entregando contratos pensando só nos advogados ou você vai fazer contratos personalizados para a necessidade de hoje em dia? Fala que vai ajudar a gente com isso, por favor. É isso, gente. Se você percebe que os seus contratos ainda estão gerando muitas dúvidas, não necessariamente é porque a sua técnica, o seu juridiquês é falho. Às vezes é uma questão de comunicação. Então, eu te convido a ficar aqui no nosso canal, me acompanhar também nas redes sociais da Ilustra, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, para continuar acompanhando mais dicas de como tornar contratos e outras comunicações jurídicas mais eficientes. Apesar de todas as brincadeiras ao longo do vídeo, eu fico muito feliz em poder ajudar vocês a se comunicar de uma forma melhor. Inclusive porque eu sou uma das usuárias desses documentos, né? Eu também assino contratos e agradeceria muito se o meu condomínio se comunicasse comigo de uma forma mais clara. É isso, gente. Fiquem por aqui e até o próximo vídeo. Abraço!